Olá pessoal, graça e paz. Então, eu vim aqui mais uma vez para comentar sobre a palavra de Deus que eu recebi no último culto, no domingo passado, na igreja na qual eu congrego. Eu congrego na igreja Verbo da Vida, em Paulo Afonso, Bahia. A igreja é liderada pelo pastor Valdeilson Paiva e sua esposa Micheline Paiva. Mas nesse domingo quem ministrou foi o pastor Renato. O pastor Renato é pastor auxiliar do pastor Valdeilson, é um dos nossos pastores na igreja Verbo da Vida. Então, dessa vez o pastor Renato trouxe uma palavra poderosa sobre comunhão. E foi um domingo bem especial porque foi Santa Ceia do Senhor e também nesse domingo estávamos comemorando o aniversário do GC, Grupos de Conexão. Então o pastor Renato, que é líder do GC na nossa igreja, ele aproveitou e trouxe para a gente muitas informações sobre o GC, sobre o objetivo, o propósito do GC na nossa igreja. E isso foi muito bom, chamou muita atenção e foi nesse caminho que ele ministrou sobre comunhão. E antes de falar sobre a palavra que eu recebi, eu quero comentar um pouco sobre o GC. É uma ideia que Deus colocou no coração do nosso pastor e tem muita gente que não gosta muito, sabe, de sair da sua casa, de ir na casa de um irmão. Outros não gostam de ceder a sua casa para muita gente, para receber visita. Muitas pessoas não gostam de receber visita. Mas se existe algo que fala de conexão, a gente deve dar atenção. Conexão é uma palavra boa. Conexão, se conectar. Conexão é melhor do que divisão. Conexão é melhor do que separação. Conexão é melhor do que afastamento. E principalmente, a gente está falando disso, conexão para fazer o bem. Conexão para cumprir princípios bíblicos. Então, conexão fala de comunhão. Conexão fala de relacionamento. E na nossa igreja, como propósito, conexão fala de crescimento. Então, isso tudo é muito bom e a gente deve prestar atenção no que é bom, no que Deus coloca de oportunidade na nossa vida, para que a gente possa abraçar. Então, abrace os grupos de conexão. Principalmente você que é da Igreja Verbo da Vida. GC, Grupo de Conexão, uma boa ideia que Deus colocou no coração do nosso pastor. Fala de conexão, fala de comunhão, fala de relacionamento e fala de crescimento. Tudo isso foi ensinado a nós pelo pastor Renato, ficou aqui, gravadinho no coração, né? Sobre a palavra, teve 2 textos que ele leu. Não, na verdade ele leu vários textos e os textos falavam da importância do pastor para a ovelha. Ele mostrou que nós somos ovelhas, nós somos comparados na Bíblia o tempo todo com ovelhas. E durante a ministração, ele falou que a ovelha precisa de um pastor. Que a ovelha precisa de outras ovelhas. A ovelha precisa estar unida. Ele disse uma frase engraçada que diz assim: uma ovelha sozinha é refeição. Ele ouviu em algum lugar. E é verdade, né? Normalmente ovelha sozinha, um carneiro sozinho é uma refeição, vai ser abatido. Mas juntos são um rebanho. E no contexto da igreja, nós juntos somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo. E nós devemos permanecer unidos. E também ele falou sobre a importância da ovelha ser pastoreada, né? Ser cuidada, ser zelada, ser ensinada. O pastor traz as ovelhas para perto. Quando a ovelha se desgarra, é o pastor que traz a ovelha para perto. E trazer a ovelha para perto muitas vezes é uma correção, um alinhamento, às vezes é uma repreensão, às vezes é um ensinamento. Tudo isso faz parte do cuidado que o pastor tem com suas ovelhas. E nós, como ovelhas, nós devemos, sim, estar em comunhão e estar embaixo da direção do nosso pastor. O pastor que foi o homem de Deus, levantado pelo próprio Jesus Cristo para pastorear as ovelhas do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele é o bom pastor. Ele é o pastor, é o supremo pastor, né? Ele é o pastor lá de Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele falou muito sobre isso. Ele falou sobre o pastor, ele nos guia
por veredas, por caminhos de paz, né? Eles nos levam a pastos verdejantes. Então, a gente quando está embaixo do bom pastoreio e quando a gente está dentro de uma comunhão de uma igreja, e na nossa igreja, quando a gente vai além da comunhão apenas nos cultos e a gente tem uma comunhão extra culto, fora do culto, e isso é feito através dos grupos de conexão, isso só nos fortalece. Quando a gente está unido, a gente é mais forte. Foi sobre isso que ele falou, e isso me fez pensar como eu devo valorizar mais a comunhão com os meus irmãos. Por fim, ele citou um texto de Atos, capítulo 2, acredito que versículo 46, 47, um texto que mostra como a igreja primitiva cresceu por causa da comunhão. Eles estavam juntos, eles comiam juntos, eles se reuniam no templo, mas eles também se reuniam em casa para comer, para comunhão, para se alegrar, para se fortalecer. O que era de um era de todos. Então, nessa comunhão, isso fez com que a comunidade, a sociedade da época, olhasse para eles e dissesse que havia algo diferente naquele povo. Um povo unido, um povo que se fortalecia juntos. Está lá em Atos, capítulo 2, dê uma olhada no finalzinho, 46, 47, como esse povo era unido, e por causa dessa unidade, por causa dessa comunhão, por causa dessa ajuda mútua, um dependendo do outro, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, a Bíblia diz que a igreja crescia. A cada dia Deus acrescentava mais pessoas a esse rebanho de ovelhas unidas, ovelhas do Supremo Pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra me abençoou demais e eu quero aproveitar e convidar você para o próximo culto na minha igreja. Próximo culto é quinta-feira agora, na Igreja Verbo da Vida, a partir das 20 horas. Mas a gente tem culto também no domingo de manhã, a partir das 9h45, e domingo à noite, à tarde e à noite. São dois cultos. Um culto às 17 horas e o outro às 19h30. Você é meu convidado. Venha receber a palavra de Deus e seja abençoado na prática dessa palavra que eu compartilhei com você. Olha, se liga nisso aí, ó. Conexão é uma boa palavra. Comunhão é uma boa palavra. Que Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus.